Olá pessoal, essa é a primeira parte do tema Deus se arrepende. Esse texto ele foi baseado num comentário de um inscrito meu lá no Facebook. Peguei um trecho do comentário dele e transformei em um texto, nesse texto aqui. O membro do grupo Rodrigo Paes, ele postou parte de uma disputa que estava houve entre um ateu e um cristão sobre a questão de Deus se arrepender ou não. Vejam, a pergunta do ateu: se Deus é onisciente, como se arrependeu de ter criado o homem? O cristão respondeu: a palavra arrepender-se no hebraico é nahan. Se escreve nacham, mas a pronúncia é nahan. E não significa arrepender, mas se entristecer, ou melhor dizendo, um profundo pesar por algo que aconteceu. A esse tipo de coisa chamamos de antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos a Deus para que o leitor possa entender o que significa. Essa foi a explicação do cristão ao questionamento de Deus se arrepender. E o ateu, em réplica, respondeu o seguinte: se Deus é onisciente, como pode se entristecer? Uma boa pergunta feita pelo ateu. Além do mais, é inconcebível, né, que um Deus tanto se arrependa quanto se entristeça. Porque se ele tem conhecimento de coisas antecipadas, essa coisa não pode pegá-lo de surpresa a ponto de ele se entristecer ou mesmo de se arrepender. Às vezes, aí continua o cristão, às vezes o problema não está no argumento em si, mas na obstinação de continuar no erro. O cristão disse que o problema não era de estar. O problema não era o argumento em si, estar sempre contestando, mas era a pessoa se manter na obstinação ou na teimosia de continuar no erro, mesmo após lhe ser mostrado um argumento mostrando que ele estava errado. Você pode explicar que é apenas uma figura de linguagem, e ele ainda assim não entenderá. O cristão disse que ele explicou para o ateu que quando a Bíblia fala que Deus se entristeceu, que Deus sentiu pesar no coração, ou mesmo se arrependeu, ali era simplesmente uma figura de linguagem. Mas assim, a pessoa, por causa da sua obstinação em querer se manter no erro, não entenderá. Bom, o ateu poderia acabar com a discussão e deixar esse cristão de calças caídas logo no início. Não sei se vocês notaram, o cristão disse que o termo nahan não significa arrependimento. Só que isso não é verdade. Se você pegar a Bíblia em hebraico, você vai ver que quase 100% das palavras para arrependimento é nahan. E o cristão disse que nahan não era arrependimento, sendo que a Bíblia diz justamente o contrário. Os tradutores, na sua grande maioria, traduzem nahan usa sempre o primeiro significado nahan como arrependimento. Bom, porque o cristão, como eu disse, o ateu já poderia desmascarar o cristão já logo no início, né? Porque o cristão já começa mentindo, como é praxe deles fazerem isso, né? Quando sua alegação é claramente refutada, eles começam a inventar coisas. Eles já fogem
de um diálogo ou de um debate dentro da honestidade. Começam a mentir, a criar coisas que nem a religião dele diz. Muitos chegam até diante de certos argumentos que inventam na hora, a contradizer até a própria Bíblia. A palavra Nahan ou Nashan, no hebraico, significa sem arrependimento. Basta pegarmos um dicionário português-hebraico para constatarmos isso. Vejam, Nahan, aqui eu peguei aqui lá no Bible Hub. Vocês poderiam pegar também outras páginas interessantes que tem que trazem comentários da Bíblia. Aí muitos deles têm um dicionário que traz o significado das palavras. Você pega o texto em português e leva para fazer comparação com o texto em hebraico. O hebraico, o dicionário Strong, ele diz logo na sua primeira significação que Nahan é lamentar, consolar-se, arrepender-se, eu grifei, lamentar, confortar, ser confortado, sentir pena, sentir pena, novamente 2 vezes, vou botar aqui, sentir pena. Ter compaixão, sentir pena, arrepender-se, sofrer luto, arrepender-se para se confortar, ser confortado, para se confortar, se acalmar. Esse piel são tempos verbais do hebraico. Nipal também tem um verbal no hebraico. Para conforto, console. O al também é um tempo verbal no hebraico. Ser consolado, desculpe, tenha compaixão, arrepender-se para se confortar, seja confortado, aliviar-se. Então, notamos perfeitamente que a tradução mais frequente de Nahan é justamente arrepender. E o cristão diz que Nahan não significa arrependimento, mas sim entristecer. Como se a troca dessas duas palavras mudasse a ideia de Deus, que não é compatível, a ideia de Deus não é compatível nem com arrependimento, nem com entristecer. Entristecer-se. Notem que o cristão é tão mentiroso que, além de dizer que Nahan não significava arrependimento, diz que isso é uma figura de linguagem chamada antropopatismo. De fato, o antropopatismo ocorre muito no Novo Testamento. É um termo grego, né, que significa que Deus, por não ser uma pessoa física, nós utilizamos de termos humanos para descrever qualidades de Deus, como raiva, amor, coisas do tipo. Seria uma forma de antropopatismo. Tem o antropomorfismo, que seria você atribuir as formas que são típicas do ser humano a Deus, como pé, mão, cabeça, cabelo, coisa do tipo. Mas isso não tem nada a ver, na Bíblia não tem nada a ver com isso. Os escritores bíblicos, ou pelo menos os personagens nas histórias, eles não, quando falavam do Deus hebreu, eles não tinham essa ideia de estar usando de um termo que possibilitaria eles entenderem Deus.
Isso é invenção dos cristãos para tentar amenizar as incoerências que encontramos na Bíblia. Ocorre que se fosse realmente uma figura de linguagem, a passagem lá de Gênesis 6, capítulo 6, versículo 6, quando fala que Deus se arrependeu, se ali se tratasse de uma figura de linguagem, não justificaria, por exemplo, o cristão dizer que Nahum não significa arrependimento. Não é figura de linguagem? Por que dizer que Nahum não é arrependimento? E sim entristecer. Daí você já nota a inconsistência e a incoerência de se dizer que ali se trata de uma figura de linguagem. Que comprova que ele sabe que ali é arrependimento. Agora ele faz esse jogo para fugir da contradição clara do texto bíblico. Mas na verdade não é contradição do texto bíblico. Na verdade é que o texto ele foi elaborado por pessoas que entendiam Deus a partir de sua realidade. Então eles acharem, muitos deles acharem que Deus podia se arrepender, podia se entristecer, podia irar-se, porque eles levavam para o Deus hebreu aquilo que eles viam ao seu redor e aquilo que eles sentiam. Mas o crente, como idealiza Deus como um ser perfeito, completo, aí não aceita a questão, até porque cairia também essa ideia de Deus perfeito, né? Porque um Deus que se arrepende, um Deus que não tem conhecimento de coisas futuras, ele não se encaixa na ideia do Deus perfeito. Além do mais, a ideia é que tudo que gira em nosso redor tem a mão de Deus ou que está tudo sob o controle de Deus, também se desmancharia essa ideia, já que Deus tanto se arrepende como se entristece diante de situações. Bom, se era uma figura de linguagem, como eu disse, não há por que querer dizer que arrepender-se não é arrepender-se, mas sentir pesar por algo que aconteceu. Figura de linguagem, independentemente de se o verbo no hebraico poderia ser traduzido como arrependimento, entristecer, não importaria. Ia ser figura de linguagem e isso não afetaria o texto de maneira nenhuma, e muito menos a ideia de Deus para com a ideia de arrependimento. Sendo figura de linguagem, independentemente da palavra ser arrependimento ou não, isso não seria importante. Não vou explicar a questão do antropopatismo, apesar que já expliquei na verdade, né? Pois isso já o fiz em outros textos. Depois eu posto aqui um texto que eu fiz explicando sobre em maior profundidade, né? O antropopatismo e o antropomorfismo. São como eu já falei, são dois termos que vêm do grego e muitas vezes os cristãos gostam de usar para dizer que o ateu, quando questiona, não sabe, não conhece essa questão de antropopatismo e antropomorfismo. E que as passagens da Bíblia não podem ser entendidas assim como elas aparentemente se mostram. Falácia. Um outro detalhe que foge à capacidade cognitiva do cristão é que essas histórias lendárias do Velho Testamento eram passadas de forma oral, elas não eram escritas. Dessa forma, as pessoas, os hebreus que as ouviam, não as entendiam como figuras de linguagem. Coisa nenhuma. Essas histórias eram vistas como fatos reais. Porque o cristão inicialmente disse que ali era uma figura de linguagem para que as pessoas da época pudessem entender. Só que os leitores, né, se não me engano, né? Vamos ver novamente o que ele falou. Aqueles aqui, é. A esse tipo de coisa chamamos de antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos
a Deus para que o leitor possa entender o que significa. E aí nós encontramos um outro. Podemos dizer que é um erro dele, grosseiro, como também uma ignorância, né? Porque sabemos que as histórias bíblicas, essas lendas bíblicas, elas eram lendas orais, não eram lendas escritas. Para que o leitor, não existia leitor dos escritos da Bíblia para ler e entender como figuras de linguagem. As histórias eram passadas de boca em boca, não tinha nada de leitor. Essas lendas só foram assentadas num pergaminho lá por volta do ano 500, anos 300 antes de Cristo. No tempo, no tempo hipotético de Moisés, Abraão, não existia. Primeiro que os hebreus eram analfabetos. Segundo, não existia nenhum pergaminho que eles escreviam essas suas lendas. E nem essas lendas eram escritas no momento. Isso na ideia do texto. Essas lendas não eram escritas no momento que elas aconteciam. Esses eventos narrados na Bíblia, supostamente, né, que aconteciam na Bíblia, eram passados de boca em boca de forma oral. Não era escrito alguém que escrevia passava para outro. Sem falar que nem mesmo na época em que os hebreus se alfabetizaram, todos se alfabetizaram e todos tinham acesso à Torá ou à lei do o Velho Testamento. Esses escritos ficavam restritos aos rabinos. Pois bem, como nós dissemos, outro detalhe que fugiu da capacidade cognitiva do cristão é esse detalhe, que as lendas do Velho Testamento elas não eram escritas, mas sim orais. Os hebreus, quando ofertavam seus sacrifícios ao Deus hebreu, aos Elohim, pensavam que os alimentavam. Ou seja, os sacrifícios que eram ofertados eram vistos como um alimento que era dado ao Deus hebreu. É óbvio e é lógico que o Deus hebreu não se alimentava literalmente desses sacrifícios, mas ele via aqueles sacrifícios como que um alimento para ele. É isso aí. Boa tarde. Se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like ou seu dislike se for o caso. Até a próxima.